Bom dia, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Dando continuidade nos nossos estudos, eu peço para que você entre no canal, dê um joinha, ative o sininho, né? Que você vai estar sempre recebendo uma nova mensagem, sendo avisado, né? Pelo YouTube. Eu agradeço você estar comigo, aprendendo juntamente comigo todas essas lições maravilhosas sobre a palavra de Deus. O nosso professor, antes de todo e de todos, é o Espírito Santo, que nos induz, que coloca no nosso coração o desejo de aprender, de estar lendo, estudando a palavra de Deus, trazendo para nós revelação, trazendo conhecimento, trazendo para nós um espírito de sabedoria, de inteligência. Busque isso no Senhor e não deixe de compartilhar, não deixe de dividir com outros aquilo que você aprende. Nós estamos aprendendo e podemos ensinar aquilo que já aprendemos, né? Na palavra de Deus, pedindo muita graça, muita sabedoria ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Dando continuidade sobre a origem do homem, hoje é a 14ª ministração e eu vou estar finalizando hoje esse estudo sobre a origem do homem. E vou pedir a Deus que nos dê outros mais, em nome de Jesus, amém? O nosso texto básico, hoje é um texto meio grandinho, sabe? Ele está no livro de Lucas. Eu não vou ler todo, não posso, vou exemplificar falando o que está no texto, mas a leitura vou deixar para que você, como uma lição de casa, estude esse trecho, aonde está escrita essa palavra, no livro de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 35, amém? Não deixe de ler, amém? Aqui no Evangelho de Lucas, a palavra de Deus registra, né, com muita graça a beleza e a narrativa de 2 discípulos que deixam Jerusalém e seguem rumo a Emaús. Eles estavam desconsolados pela morte do Senhor Jesus, né? Daquele em quem eles tinham colocado todas as suas esperanças de paz, de libertação, né? De Israel. E os discípulos desistem de ficar por ali para tentar a vida em outro lugar, em outra cidade. Então nós lemos nesta passagem que enquanto eles caminhavam, os dois discutiam acerca dos últimos acontecimentos. Não fazia tempo que Jesus tinha morrido. De um modo muito injusto, ele foi julgado, levado à morte. E essa situação inquietava profundamente o coração deles. E era a respeito destas coisas que eles estavam conversando, caminhando e conversando. Eles não podiam entender como que, né, o Senhor Jesus, um homem tão bom, tão justo, tão puro, sem pecado, pudesse ter morrido daquela maneira tão brutal, né, que foi morte de cruz. Como naquela época só os criminosos é que morriam assim. Então, nesse inteirinho de conversa, de caminhada, Jesus, que já havia ressuscitado, aproximou-se deles. Mas por eles estarem tão cegos espiritualmente, tão tristes, tão cabisbaixos, eles não conseguiram reconhecer o Mestre. O que tão poderosamente estava em ação, a ponto de a mente deles ficar totalmente embotada, confusa, seus olhos cegos. E eu quero te fazer uma pergunta: o que é que pode levar alguém a esse tipo de cegueira? A resposta, irmãos, está em Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo dos homens, o inimigo das nossas almas. É ele quem procura desviar os homens, generalizando, do seu destino. É ele quem os impede os homens, a mim e a você, se permitirmos, de ver Jesus Cristo ressuscitado. É ele que põe preocupação, dúvida, tristeza no coração dos homens, de maneira geral. Mas Jesus era o objeto da discussão daqueles 2 discípulos. E ele estava ali,
para mudar a sorte deles. E eles não o reconheceram. Jesus se achegou bem próximo deles e começou a caminhar juntamente com eles e a dialogar com eles. E com poucas perguntas e algumas palavras, ele ia desfazendo toda essa obra de Satanás na mente, na visão deles, e penetrando na mente deles, que estava tão obscura, e nos seus corações que estavam tão frios, tão distantes, tão entristecidos. E quando ele perguntou o que havia acontecido a eles, o que havia acontecido nos últimos dias, conforme eles haviam dito para Jesus, eles responderam: que o varão profeta, o poderoso em obras, em palavras, Jesus, ele havia sido entregue, condenado, crucificado, né? E para eles tudo tinha chegado ao fim. Foi essa a resposta deles para Jesus. A resposta tão entristecida e sem esperança que deram a Jesus gerou uma ocasião para Jesus dizer a eles que estavam com o coração tão endurecido e que precisavam revisar tudo aquilo que havia já escrito, né, na palavra, antigamente, os pergaminhos, e também tudo aquilo que eles haviam vivenciado com Jesus e que eles tinham presenciado todos os acontecimentos que havia acontecido com Jesus tão horrível. Era para que eles repensassem em tudo o que eles vivenciaram juntamente com Jesus. E nesse momento, o Senhor Jesus é cheio da palavra, que ele era a própria palavra. Ele discorreu acerca de si mesmo o que estava escrito, né, por todas as escrituras que eles haviam estudado junto com Jesus, aprendido com Jesus. E no final da fala de Jesus, da exposição das escrituras, que não deve ter sido assim pouca coisa, né? Deve ter sido uma explicação muito longa que Jesus deu a eles. Ele fez menção de passar à frente deles, ir adiante deles. Então os discípulos, totalmente já com a mente já mais aberta, um coração menos entristecido, eles bem constrangidos disseram a Jesus: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Isso também está na passagem que eu dei a vocês, Lucas 24, lá no versículo 29, a parte A do versículo. E este é o pedido, amados, que o Senhor Jesus espera de todos nós, de todos os homens. Esse é o pedido que ele espera, que as pessoas façam a ele. Porque ele tem um poder incrível e ilimitado. Mas jamais ele vai entrar na história íntima dos homens, na história íntima dos corações dos homens, se eu, você ou os homens, falando de maneira geral, não pedir, não solicitar, assim como os discípulos disseram para ele: fica conosco. A Bíblia diz que Jesus, ele entrou, a história conta isso, lá no finalzinho, capítulo 20, versículo 29 até o 31, que Jesus entrou para ficar com eles. E o que aconteceu quando eles estavam à mesa? Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram, diz o texto, e eles o reconheceram. Mas imediatamente ele desapareceu da presença deles, porque Jesus já havia ressuscitado. E eu quero falar para vocês, assim, chamar a sua atenção, que algumas coisas ficam bem evidentes nessa parte final dessa narrativa do texto de Lucas. Primeiro, o Senhor Jesus, amados, ele quer nos abençoar. Ele quer entrar na nossa casa para abençoar tudo o que temos. Ele quer entrar nas nossas vidas, nas nossas coisas, nas nossas famílias. Ele quer entrar, mas ele é educado. Ele bate a porta dos corações. Ele não vai metendo o pé e entrando, não. Ele é
educado, ele espera que você e eu o convidemos para que ele entre em todas as situações, em todas as circunstâncias do nosso viver diário. A segunda coisa, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, Ele, além de aquecer o nosso coração, de cuidar, de revelar para você e para mim, na palavra de Deus, tudo que é dito a respeito da sua pessoa, Ele nos agracia com a sua presença. A Bíblia conta que ao terceiro dia da morte do Senhor Jesus, Deus o ressuscitou. O Senhor Jesus, Ele consolou o coração preocupado, entristecido, o coração assim já frio, morto daqueles discípulos. E é isso que Ele deseja fazer conosco, com você, comigo. Se, como aqueles 2 discípulos, eu e você dissermos para Ele também, em todas as circunstâncias do nosso viver diário: fica comigo, Jesus, fica conosco. Ele não apenas vai ficar, mas Ele vai entrar na minha, na sua vida, para viver em você, para viver em mim para sempre. Sabe por quê? Porque no capítulo 14 de João, no verso 16 ao 20, está escrito assim, olha, eu vou deixar para finalizar esse estudo, para finalizar esse texto que nós estamos estudando hoje. Fala assim para nós, capítulo 14, do verso 16 ao 20, diz assim: Jesus, ele havia feito uma promessa aos discípulos, que ele enviaria o Espírito Santo. E ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Meus amados, e é somente quando o Senhor Jesus fala e entra em nós que nós podemos desenvolver a nossa jornada de paz, de comunhão, e podemos ser testemunhas vivas dele em todo lugar, até a sua volta, quando definitivamente nós seremos levados e seremos um só com ele, em nome de Jesus. Amém. Guarde esta palavra. Não deixe de ler Lucas, por favor. Não deixe de ler esse texto da palavra, aonde fala exatamente essa história tão maravilhosa desses 2 discípulos a caminho de Imaús. E o tema hoje, o subtítulo desse estudo é Fica Comigo. Assim como os discípulos que estavam tão desolados, tão entristecidos pelos acontecimentos que havia acontecido na vida deles e com Jesus. Muitas vezes você também pode estar numa situação assim entristecida por muitas coisas, como eu posso também estar. Mas não deixemos de convidar o Mestre. Não deixemos de convidar o nosso Jesus para estar conosco nas circunstâncias vividas por você e por mim. Porque também deixo para você uma promessa de Deus. E eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Mas Jesus está esperando, meus irmãos, você que me ouve, para que você o convide, para que você diga assim para ele, como aqueles discípulos disseram: fique conosco. Eu digo, você vai dizer para Jesus: fica comigo, Jesus, fica comigo na minha casa, fica comigo nessa situação, nessa dificuldade, fica comigo nesta enfermidade, fica comigo, Jesus, porque se Jesus ficar com você, Ele vai mudar todo este quadro da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.